Olá, meu nome é Albin e hoje nós vamos falar sobre sonhar com o Seu Madruga. Isso mesmo, o personagem do seriado Chaves. Pessoas sonham com o Seu Madruga? Sim, pessoas sonham com o Seu Madruga. E eu vou pegar fazendo um adendo também, pessoas sonham com personagens de séries que assistem, personagens às vezes de desenho animado, personagens de filmes que elas gostam. É comum e as pessoas sonham com elas. E hoje nós vamos falar com sonhar com o Seu Madruga, o que isso significa. Primeiro nós precisamos entender um pouquinho como isso se processa. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, você está assistindo o seriado Chaves, a tua mente ela descansa, você dá risada, tá? Você se entrete com o episódio que está passando. Mas o seu subconsciente, ele está trabalhando a mil. Ele está vendo, analisando o comportamento das pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer na série. Mesmo que você não queira fazer isso, ele faz por você. E automaticamente essas informações são todas guardadas, são processadas e armazenadas na sua mente e usadas quando tem um fim específico para isso. Principalmente quando o subconsciente quer falar algo para você na linguagem codificada do sonho. E o Seu Madruga é um personagem que ele aparece constantemente na série Chaves, é um personagem principal. E ele tem algumas características próprias, e é sobre essas características que são importantes para decifrarmos quando esse personagem aparece em nosso sonho, tá? Seu Madruga é um viúvo, ele mora na vila, ele tem uma filha pequena para cuidar que é a Chiquinha. Ele é semi-analfabeto porque ele não terminou os estudos e ele sempre está, por exemplo, fugindo de pagar o aluguel por seu barriga. Então, quando sonhamos com o Seu Madruga, é relativo a nós enfrentarmos os obstáculos e desafios do dia a dia. Erguer a cabeça, seguir em frente, não desanimar, não olhar para trás e ir vencendo isso a cada dia. E por quê? Por que isso significa? Então nós vamos colocar aqui algumas características do personagem, tá? Para nós entendermos melhor isso. Características do personagem. A primeira característica e mais marcante é que ele vivia fugindo do seu barriga para pagar o aluguel, tá? Isso é uma característica de procrastinação. Ou seja, ele vive fugindo das suas responsabilidades. Então, às vezes, o seu subconsciente quer falar para você, dar uma dica com relação a isso, tá? De você não fugir das suas responsabilidades, de você enfrentar, por mais que você tenha medo, você tenha algum receio de conversar com a pessoa, não é só com relação a pagamento de dívida, não. É responsabilidade de um modo geral. Então, assim, muitas pessoas eles têm esse hábito de empurrar com a barriga, como falam, tá? Então elas acabam sempre fugindo, fugindo e fugindo. E aí, às vezes, se você, por exemplo, sonhar com seu barriga, um dos significados possíveis que pode ser é isso, você parar de procrastinar, parar de fugir das suas responsabilidades e enfrentar os problemas que existem para serem enfrentados, resolver eles em sua vida. Por isso que nós falamos no início que o significado de sonhar com seu madruga é sobre enfrentar os desafios do dia a dia. E qual que é uma outra característica do personagem? A persistência. Perante dificuldades. Então, por mais que, por exemplo, ele e a filha dele, a Chiquinha, tenham dificuldades na vida, ele nunca desiste. Nós sempre vemos ele cada vez com um emprego, cada vez tentando saldar as suas dívidas, cada vez arrumando alguma coisa para entreter as crianças ali. Então ele persiste no que ele quer, do jeito dele, mas ele persiste, tá? Uma outra característica, essa que é bem principal, zona de conforto. O seu Madruga ele não quer deixar uma zona de conforto nunca, porque sempre que ele tenta arrumar um emprego, ele quer arrumar um emprego relacionado à vila. É sempre ou vendendo churros ali na porta, ou tentando lavar o carro das pessoas, ou tentando trabalhar de engraxate, ou mesmo arrumando algumas peças de roupa para algum amigo ou outra pessoa em troca de algum dinheiro, de algum trocado. Tá? Então, ele tem essa zona de conforto, ele não quer sair da vila. Ele poderia, por exemplo, arrumar emprego num local um pouco mais distante, ganhar bem e ter uma vida um pouco melhor do que aquela que ele já vive, tá? Enfrentando os seus problemas, pagando as suas dívidas. Mas ele não quer sair da vila.
Às vezes você sonhar com o seu Madruga é isso. Você está preso numa zona de conforto, tá? E você não quer sair dela. Você não quer dar um passo mais à frente, enfrentar alguns medos seus e esperar algo melhor para um futuro mais promissor em sua vida, tá? Uma outra característica do seu Madruga, ele encarava a vida, tá? Apesar de todas as circunstâncias contrárias, com bom humor. Isso é não baixar a cabeça diante dos problemas, diante dos obstáculos, tá? Existem problemas, existem obstáculos para todo mundo. Isso todo dia nós devemos enfrentar eles sempre com a cabeça erguida, sempre confiando em nossa capacidade e nossa força interior que nós vamos vencer esses obstáculos. E uma última característica que nós podemos falar do seu Madruga é a principal, que ele era uma pessoa de bom coração. Então, apesar de todas essas características, algumas negativas, algumas positivas, mas a principal é que ele era uma pessoa com bom coração. Ele sempre estava pensando no bem das pessoas próximas a ele. Sempre ele, mesmo diante de às vezes ser tratado como o errado, de ser taxado como um preguiçoso, mas ele sempre tinha um bom coração com as pessoas. Às vezes ele perdia um pouco a cabeça com o Chaves e acabava descontando no menino, mas depois ele se arrependia e sempre fazia algo em favor do próprio Chaves. Tá? Ele tinha criava as suas expectativas, nós víamos ele contando as suas histórias, às vezes chegava uma vizinha e ele se apaixonava, isso é criar expectativas, mas no final das contas ele sempre tinha um bom coração. E sonhar com o personagem do Senhor Madruga, do seu Madruga, como falam, né? O correto seria Senhor Madruga, mas a linguagem popular ela abrevia para Seu Madruga. Então, é com relação, às vezes, algumas dessas características você ter em sua vida, seu subconsciente quer que você preste mais atenção nisso e corrija. Mas, resumindo, é sobre enfrentar os desafios e obstáculos em sua vida, não fugir dos seus problemas e ter sempre a cabeça erguida. O seu subconsciente, você pode ter certeza, ele trabalha em tudo isso aqui enquanto você assiste o seriado. Por mais que você esteja dando risada, mas ele é como se fosse uma pessoinha lá dentro de você, anotando tudo e guardando todas essas informações para usar quando for necessário. E é não só com relação ao seu Madruga que isso acontece, como eu disse para vocês, com relação ao personagens de outros seriados também, que inclusive você pode sonhar. Mais uma vez, pessoas sonham com o seu Madruga? Sonham, e eu já ouvi relato, pessoas sonham com o seu Madruga. E as características, o significado tem a ver com isso que nós falamos hoje, ok? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você sonhou com um personagem de série, de desenho ou de filme, quiser relatar e quiser tirar a sua dúvida, deixa também nos comentários, que eu estarei, se eu não souber quem é o personagem, eu vou pesquisar para vocês para poder responder certinho, ok? Geralmente eu, como assisto muita coisa, eu consigo decifrar logo para vocês quem que é o personagem, mas eu não conhecendo eu vou atrás pesquisar, ok? Deixa suas dúvidas ali que estaremos respondendo. Deus abençoe, tenha uma boa noite de sono e até.